O que é UX Design? Agora a gente vai falar exatamente o que é UX Design, o que é realmente, tá bom? Se você quer saber, continua aí nesse vídeo. Olá, eu sou Diego Menezes, UX Designer, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é UX Design. No último vídeo que eu fiz, eu falei as diferenças entre UI e UX, que é algo que as pessoas confundem. Agora, o que um UX Designer faz, as pessoas também confundem. É sobre isso um pouco que eu quero falar nesse vídeo, tá? Então, antes de tudo, eu quero falar para vocês como que surgiu um pouco ali sobre o surgimento do termo UX Design. Então, bora lá começar aqui a nossa aula aí sobre UX Design, tá? Você tá vendo a foto de um cara aqui no nosso iPad. Quem é esse cara? Esse cara aqui, ó, ele é o Don Norman, né? Ele é o cara que criou o termo, ele popularizou o termo UX Design no início dos anos 1990, quando ele atuava na Apple, tá? E eu vou pôr aqui um pouco do resumo do que para ele é a experiência de um usuário, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá? Então eu vou escrever aqui literalmente um resumão aqui sobre o que é experiência de usuário, tá? Bom, para Don Norman, primeira coisa a deixar claro aqui, as pessoas estão usando o termo UX erroneamente por aí. As pessoas fazem um site e falam que é UX, né? Sendo que o UX ele envolve todo o departamento de uma empresa. É toda a experiência de uma empresa. UX não é usabilidade, tá? E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então aqui, ó, UX design é a experiência, presta bem atenção nessa frase aqui, tá? Do usuário, beleza? Então, eu falei um pouco sobre isso aqui. A experiência do usuário que abrange, e eu vou contar uma história aqui já que vocês vão entender, tá? O que que essa frase quer dizer aqui. Ele abrange todos os aspectos, ó, todos os aspectos da interação do usuário com o produto. Ou seja, não é só o design, né? Todos os aspectos da interação do usuário com o produto. Serviços, tá? Então, é isso. Galera, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer, vou contar uma história aqui para vocês entenderem. Quando ele estava na Apple, ele cuidava da experiência do usuário lá na Apple, ele queria tornar a experiência do cliente da Apple mais agradável. Ele não queria aquele medo que as pessoas tinham de, cara, ele ia numa loja, comprava o Mac, e aí ele pegava e tinha que colocar o Mac no carro. Era uma caixa gigantesca, ele não conseguia colocar no carro. E aí abria a caixa, cheio de coisa dentro da caixa, e ele falava, gente, eu não vou saber montar isso, não quero nem montar. Daí quando ligava o Mac, o cara não sabia nem como começava a usar. Então assim, para ele, a experiência do usuário é desde o processo, galera, da loja. Ó, é desde quando o nosso usuário lá, o cliente, ele tá na loja ali, ó, pensando se ele vai comprar ou ele vai comprar o Mac ou não. É desde a loja até o momento que o cara vai pro carro dele, coloca o produto no carro. Então, assim, é toda uma experiência do processo inteiro, tá? Então, assim, tá no carro, daí o cara chega na casa dele, e aí tem a caixa, né? Que ele falou, a caixa grande lá, aqui é a caixa do Mac e tal. Então, todo esse processo aqui é UX. É toda a experiência do usuário com a sua empresa. Beleza? Acho que deu para entender, né? A gente costuma hoje fazer UX de um site, de um aplicativo. Mas UX envolve todos os departamentos da empresa. Não adianta o seu site ser muito bom se o suporte ao cliente é muito ruim. No fim das contas, a experiência que o usuário teve com o seu negócio, com a sua empresa, foi ruim, tá? Então, enfim, basicamente é isso, tá?
Vamos lá voltar agora aqui e a gente já volta para a tela do iPad para escrever mais, que essa aula aqui vai ser tem bastante coisa para eu falar aqui. Eu fiz até um resuminho para lembrar. Bom, primeiro erro aí geral da galera, né? Que muita gente acha, o que que as pessoas acham? Que UX, né? UX design, ele é design. Ué, como assim, Diego? As pessoas acham que UX design é design. Ou seja, eles acham que UX é fazer layouts bonitos, né? Que UX é design. Mas assim, quando a gente fala da palavra design, a gente está falando de um jeito errado por aí. Porque design, galera, não é fazer arte, tá? Design, vamos tentar escrever aqui, ó. Design não é fazer arte. Isso aqui é UI, galera. Design não é fazer arte. Design. O que que é design então? Design é projetar. Um arquiteto, por exemplo, ele faz o design de uma casa, ele projeta, ele pensa toda a estrutura do negócio. Então, projetar, tá? O arquiteto ele projeta, ele planeja, então projetar, é planejar, né? Como que ele vai se parecer. Então, quando a gente faz, por exemplo, aqueles wireframes assim, ó, aqui vai ter um botão, aqui vai ter um texto, aí o logo fica aqui, e aqui vai ter um rodapé, aí o logo aqui, ó, aqui vai ter um disclaimerzinho, então isso aqui a gente está projetando, planejando, a gente já está fazendo design, entendeu? Então isso aqui já é design. A gente pensar sobre o assunto já é design. Quando a gente começa a gente recebe, por exemplo, uma demanda, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai pesquisar na internet, né? Fazer um benchmark ali, fazer uma pesquisa mesmo. E aí, já estou fazendo design naquele momento, entendeu? Então, UX design, galera, é tudo. Não é o design final, beleza? Então, UX design não é fazer layout. Isso é uma coisa muito importante. Muita gente confunde, as empresas confundem. Porque a mulher do RH, ela nem sabe o que é UX design, né? Então, não só a mulher do RH, tá? Até as próprias pessoas dos times de TI, de desenvolvimento, não sabem direito o que é UX. Eles acham que o UX é um cara que é um fazedor de tela. É um cara que abre o Figma lá, o Adobe XD, e ele faz tela. Gospe tela lá, ele sai puxando elemento e ele acredita que é isso, né? Por quê? Porque ainda é muito novo no Brasil, está começando agora o movimento aí, vamos dizer, mais forte. Não é tão forte igual é no Canadá, que lá sim as empresas já entendem um pouco mais o que é UX, beleza? Outra coisa, gente, que é importante, ó, no UX. Quando lá o Don Norman falou assim que o UX é pensar no usuário, né? É pensar na experiência que o usuário vai ter com o seu produto. Qual sentimento ele vai ter com o seu produto, né? Então, quando eles falam um pouco de. Eu vou até escrever isso aqui que tem no site da Norman Group, ó. Alguns requisitos. Vamos lá. Isso aqui é importante, ó. Requisitos para UX. Galera, o Norman Group é um instituto do Don Norman, que é muito famoso. Inclusive, ele tem cursos lá, é bem bacana, tá? A certificação dele é bem cara para tirar. Um dia eu ainda pretendo tirar. E tem o site deles lá, vocês podem, se vocês não entendem inglês, vocês podem traduzir. Tem bastante artigo lá, bem legal, tá? Vou passar para vocês o site aqui também, ó. É N Group, beleza? .com. Então vamos lá. Gente, ó, primeira coisa que eles falam que uma experiência de usuário tem que fazer. Ele tem que atender às necessidades do usuário. Opa, necessidades do usuário. Beleza, gente? Beleza. Então,
A gente já falou, vai falar um pouco sobre isso, sobre quem é o usuário, quem é o cliente, né? O usuário aqui é o cliente, no caso, do seu, do seu negócio. Deixa eu voltar para fechar aqui. Do seu negócio, ó, cliente. Então, atender as necessidades do usuário. Resumindo bastante aí, tá? Eles escrevem mais sobre isso. Eles falam aqui, ó, é atender as necessidades exatas do seu usuário. É atender as necessidades exatas do seu usuário. É atender as necessidades exatas, sem frescura, sem enrolação, ou seja, de uma maneira simples, e eles falam aqui, elegante. O usuário ele tem que conseguir atingir o seu objetivo de uma maneira simples e elegante. Beleza? Outra coisa. Fechou. Então, ó, a gente tem que atender as necessidades. Deixa eu apagar isso aqui que tá me irritando aqui, ó. Peraí. Esse ezinho que ficou errado aqui, ó. Pronto. As necessidades do usuário, que é o seu cliente, tem que ser de uma maneira simples e elegante, tá bom? Vamos ver o que ele mais fala aqui, ó. E aquilo que eu já falei para você, que envolve todos os departamentos do negócio. Então, desde o atendimento na loja, da equipe de suporte, envolve todos os departamentos do negócio, tá? Quem quiser ler também, deixa eu voltar aqui para a tela maior para mostrar. Tem esse livro aqui, ó, que é O Design do Dia a Dia. Se eu colocar assim, ele vai ficar meio. Do Donald Norman. Que ele fala um pouco sobre de objetos do dia a dia aqui, e o UX design é para tudo, tá? Pra gente tirar um pouco esse vínculo que tem de UX design com internet, com web, com aplicativo. UX é tudo. Esse livro aqui é muito bom, galera. O Design do Dia a Dia, recomendo vocês lerem. Tem até um exemplo aqui, ó, de um bule, que se fosse você tivesse que segurar por aqui, ia ser péssimo para você colocar o café, né? Você ia queimar sua mão, ia ter que virar ele ao contrário, ia ficar horrível. Enfim, dá uma lida nesse livro aqui, lá do Don Norman, tá? Vamos continuar falando então mais coisas aí. Isso aqui é muito importante, gente. Vou falar até sem iPad e depois a gente replica no iPad isso aqui de novo para fixar bem na cabeça. Uma coisa que você ainda não é UX, uma coisa que você vai passar é que quem te contrata ou o seu chefe, ele não é o usuário, ele não é o cliente. E isso dá um problema danado sempre, tá? Por quê? Se for alguém que te contratou e você é um freelancer, por exemplo, fazendo, os clientes são o cliente do seu cliente. A não ser que você esteja fazendo um sistema para uso próprio dele, mas geralmente é o cliente do seu cliente, né? Outra coisa, o seu chefe, ele acha que ele é o cliente ou que ele entende, mas ele não entende. E esse é o primeiro quesito que nós UX designers tem que entender, que a gente tem que saber separar as coisas. Só que isso é complicado, porque achismo, galera, tá no nosso subconsciente, né? Se você já estudou hipnose, já estudou PNL, essas coisas, você sabe que o nosso subconsciente controla a gente sem a gente racionalizar sobre isso. Então, às vezes, eu posso falar assim, cara, mas o meu cliente não gosta de menu na esquerda. Mas na verdade, sou eu que não gosto. Não quer dizer que todo mundo não gosta. E na maioria das vezes, eu sou minoria, entendeu? As pessoas não ligam ou gostam. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem te contrata não é o cliente, o seu chefe não é o cliente, tá? Vamos escrever isso então no iPad. Vamos escrever bem grande lá, ó. Vou escrever negrito. O seu chefe não é o cliente, beleza? Ó, o seu chefe não é o seu cliente. E, aqui, ó, cuidado, misturar gostos pessoais, achismos
com a verdade. Ou seja, o que você acha, o que você gosta, cor, essa cor, não sei. Cara, você vai passar muito isso. Ah, não sei. Ah, essa cor aqui. Ah, você vai passar muito isso na galera, o seu chefe, os stakeholders, a galera, o seu cliente. E a verdade é que isso não importa. O que importa é a experiência que o cliente vai ter. Ah, mas não gostei. A gente tem meios para decidir se é realmente bom, se é realmente válido ou não, tá? Então, galera, eu já falei um pouco sobre isso. Experiência de usuário é como que o usuário se sente ao usar o seu produto, o seu serviço. É um produto que ele tem alegria de usar? Ou é um produto que ele fica, putz, lá vai eu emitir nota fiscal no site da prefeitura de novo? Que geralmente não é uma experiência boa. Ou é um produto que fala, nossa, legal, pô, sensacional, vamos usar aqui o meu iPhone e tal. A Apple é campeã nisso, né? Então, beleza. Outra coisa, galera, UX designer, o que que ele não é, tá? Vamos voltar para a tela do iPad para descrever o que que UX não é. Já falei sobre algumas coisas, né, aqui. Então, ó, UX, opa, UX designer não é, beleza? Então, vamos lá. O que que ele não é, galera? Isso você já sabe, se você assistiu o meu vídeo passado, você já sabe que ele não é UI, beleza? Não é. Ele não faz, ele não é artista, ele não faz arte, ele não manja dessas coisas, apesar de fazer às vezes. Ele não é UI, tá bom? Isso é a maior confusão que existe nas empresas, que as pessoas acham que UX é UI, que eles são uma pessoa que vai fazer o design, porque inclusive tem isso na palavra, então eles acham que design é arte e é o cara que vai fazer a arte e não é, beleza? UX não é programador. Ele não é front-end, beleza? É muito legal ter conhecimento de front-end para ser UX. Eu tenho, inclusive, porque eu vim do front. É muito bom, porque quando você está criando lá o Figma, você já sabe mais ou menos como funcionam as coisas para desenvolver. É ótimo, ajuda o time de desenvolvimento, mas UX não é front-end, não é programador. Já aconteceu casos de eu ter que ajudar time de programação. Falei, cara, joga um, sei lá, aqui, joga um display flex, e aí você joga um alinhamento na coluna e tudo mais, mas assim, isso a gente não é o que a gente faz, sabe? E as pessoas tendem a confundir isso também. O que que a gente faz, galera? A gente faz, então assim, o UX design não é UI, não é programador e não é alguém que tá lá para agradar os gostos do chefe. Isso aqui a gente tem que ter jogo de cintura, né? Para conseguir conversar, falar, não, veja bem, será que não é melhor assim? Tudo mais para a gente também não bater de frente, né? Com o chefe, porque ele acha que ele tá certo, tipo, que é isso mesmo, meu, eu tenho certeza que é. Eu conheço meu usuário, eu conheço esse público, eu já trabalho com esse público há muito tempo, ele não conhece nada. A verdade é que ele não conhece, tá? Então, não é, a gente não tá ali para fazer essas duas coisas. Então, o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer pesquisa. A gente vai planejar. A gente vai entender o negócio, cara. A gente vai entender o cliente, o que que ele realmente quer. O que que ele realmente quer. Eu vou escrever isso. O que o cliente realmente quer, galera, tá? Não é o que eu acho que ele quer. Realmente quer. Isso a gente só vai saber com pesquisa, com análise, analisando o comportamento do cliente, fazendo teste, prototipando, beleza? Então, é isso, galera. Não é desenhar, não é fazer UI, não é fazer o que o chefe acha que tem que fazer, tá? A gente tem que basear todo o centro das nossas atenções nesse cara aqui, ó, que é o usuário, beleza? Então, o centro aqui, galera, é
o usuário, é o cliente. E é, galera, o cliente médio. O que que isso quer dizer? Se o seu chefe fala assim, mas eu sou cliente, eu também assino o Spotify, eu também sou cliente, eu também uso o Spotify, mas ele não é o cliente médio. Ele é o cliente que está dentro do negócio, ele é o cliente que entende de tecnologia, ele é o cliente que sabe navegar, é o cliente que está acostumado, é o cliente que participou do desenvolvimento. Ele não é o cliente médio, que é o cliente normal. Cliente médio é normal, tá? Ele é outro, ele está em outro esquema. Você não pode levar em conta o que ele está falando, porque ele não é o cliente médio, beleza? Então, isso aqui é muito importante você ter em mente isso também, porque as pessoas vão falar, tá, mas eu também sou o cliente. Beleza, legal, mas a gente tem que entender que tem vários tipos de clientes, né? Acho que é legal de dar uma pesquisada para saber qual a idade deles, quanto conhecimento eles têm com tecnologia, enfim, tá? Não deixa vir de achismos aqui. Então, ó, tem que ser o que o cliente quer, tá? Evitar achismos, evite gostos pessoais. Falei isso aqui, eu vou repetir porque isso aqui vai ser muito comum na vida de vocês aí. Então, evitar achismo, evitar gosto pessoal. Beleza? Vamos ver o que mais eu coloquei aqui. Não é criar o chefe, eu coloquei, tudo mais. E a ideia central tem que ser no usuário, tá? É, aquilo que eu falei da gente ser o executor de tela, tem que tomar cuidado, porque a gente, na verdade, galera, a gente vai definir o futuro de um produto. Então, o produto está aqui, ó. A gente vai participar das etapas aqui do produto e a gente vai ajudar a definir esse futuro. Tem algumas coisas que a gente faz, eu vou falar no final aqui, que ajudam a definir o futuro do produto, tá? Então não é fazer uma tela. Agora, faz uma tela aí XYZ para mim. Porque o UX ele ajuda a criar um produto, a desenvolver ele, a evoluir esse cara, tá? Do jeito que o cliente quer, beleza? Então é isso aí que a gente vai fazer. A verdade é que as pessoas não sabem que o UX design é isso, como eu te falei. Então você vai chegar na empresa e as pessoas não entendem que UX é isso. Primeiro eles vão achar que você é um executor de tela, você vai montar, só monta tela. Eles vão querer colocar achismo, gosto pessoal e tal. O que você tem que entender é que você está lá para solucionar problema, beleza? Então, o UX soluciona problemas. Problemas de quem? Do usuário. Do usuário quem? Do usuário comum, do usuário médio, tá? É isso que você faz. Então, UX é solucionar problema. Beleza, ó. UX é solucionar problemas do usuário, tá? A gente também evita problemas de acontecer. A gente faz a tela, testa, faz o protótipo para evitar problemas de acontecer. A gente testa e fala, cara, não acredito. É muito comum você fazer teste e na hora que tá testando, o pessoal ficar inconformado. Fala, não, cara, não é para clicar aí. Mas tá óbvio, não. O que que o usuário tá fazendo? Eles ficam desesperados. Porque o usuário, ele se comporta de um jeito totalmente diferente do que a gente acha. Ele faz o que ele acha que é para fazer, ele sai clicando, e ele clica errado. Apesar de estar óbvio, o usuário não lê nada do que a gente escreve certinho na tela lá, e o X-Writer vai e escreve, o copyright, e o usuário não lê, cara, ele sai clicando onde ele acha que é para clicar, entendeu? Então, a gente vai falar mais para frente sobre teste, sobre protótipo, teste em grupo, individual, tudo mais, é um assunto bem interessante, tá? É claro que tudo isso que eu falei assim, galera, a gente falou que o UX não é UI, né? Porém, já falei também que muitas vezes o UX que vai fazer o UI. E o que a gente tem que ter em mente? Que fazer o design de interface também é uma parte muito importante da experiência do usuário. Opa, deixei de novo. É uma parte muito importante. Porque se a navegação ali for ruim, o botão, as cores, o contraste for ruim, a fonte, vai impactar na experiência do usuário. Então não é só o design, mas o design é muito importante que seja bonito. Beleza? É muito importante. E quando eu falo bonito,
Não é cheio de frescura, é simples. Lembra que o Don Norman falou? Simples, elegante. Põe essa palavra na sua cabeça. Simples e elegante, tá? É isso que as pessoas querem. Tem uma história, galera. Vou até voltar aqui pro negócio. Por que que eu falo que o UX não é montar tela, né? Porque isso qualquer pessoa sabe fazer. Qualquer pessoa aprende o Figma lá e monta uma tela. Isso não é a inteligência do nosso trabalho. Não é para isso que eles nos pagam, entendeu? Porque se eles estão pagando para você pra fazer isso, se eles encontrarem outro cara mais barato que faz isso, eles vão te trocar, porque você não, você é só um cara que monta a tela, né? Isso não é UX, beleza? Tem uma história, gente, que inclusive é sério isso. Depois até aconteceu na casa da minha sogra, né? Entupiu o vaso sanitário da minha sogra. Tá? Meus filhos jogaram um pedaço de plástico lá dentro. A gente chamou um cara para desentupir. Isso, ele foi, não conseguiu ir no domingo, acho que foi só na segunda-feira. Ele entrou na casa da minha sogra, ele desentupiu o vaso, sem brincadeira, acho que em 5 minutos. E ele saiu. E ele cobrou, cara, R$ 400, nem lembro. R$ 500. Aí você parar pra pensar assim, bom, 500, R$ 400, 5 minutos? Mas tá aí, galera. A gente tinha tentado desentupir o vaso no domingo, ninguém conseguiu. A gente tentou várias, né? Põe plástico, põe papelão, faz pressão, joga coisa, a gente tentou várias coisas, ninguém conseguiu. O cara chegou lá em 5 minutos e resolveu o problema. Então não é sobre apertar o parafuso, é sobre saber qual parafuso apertar. Tem até um meme que fala isso, né? Ele poderia ter feito uma nota assim, ó. Desentupir o vaso, R$ 10. Saber como desentupir o vaso, 390. Então, apertar o parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar, 399. Beleza? Essa é a inteligência do UX Design. A gente consegue, galera, fazer várias coisas, né? A gente utiliza lá entrevista, a gente usa Google Analytics, Hotjar, ferramentas que a gente usa aí no dia a dia, para a gente conseguir entender o usuário, saber o objetivo que ele tem, quais problemas eles estão enfrentando, beleza? E a gente consegue daí entender onde a empresa tem que chegar. Qual é realmente o problema que o usuário quer resolver? Onde que a empresa tem que levar ele? Né? Ele está no ponto A, a empresa tem que levar ele até o ponto B. Qual que é o ponto B? É o objetivo dele. A gente tem que fazer esse percurso aqui com o mínimo de problema possível. Sem maré, derrubando o barco. Beleza? Então, o que que a gente faz? A gente prioriza o problema. A gente identifica, né, primeiro o problema. Sabe qual que é o problema? A gente vai priorizar ele e a gente vai resolver ele, vai atacar ele, né? A gente faz um protótipo, é o mundo ideal, tá? Nem sempre a gente faz isso, geralmente não dá tempo, sai na correria, já faz o protótipo, sobe, mas tá, mundo ideal, o mundo do conto de fada, do UX. Você vai entender o problema, você vai fazer a entrevista com o usuário, você vai fazer as análises, aí você vai fazer um protótipo, aí você vai testar o protótipo, né? Um wireframezão lá, você faz um wireframe um pouquinho mais óbvio, um pouquinho não, mais simples, né, do que o design final, testa, aí você vai perceber que, tá, não tá tão legal, e aí você pega desse teste, muda de novo o wireframe, testa de novo, até chegar num wireframe bacana, num protótipo legal, aí sim você põe para desenvolver, e isso aí vai ajudar várias coisas no decorrer aí da empresa. O que que o UX designer pode ajudar? A gente consegue ajudar em várias coisas, tá? Depende do problema que a nossa empresa quer resolver também. Então, por exemplo, às vezes chega um objetivo para você que fala assim, ó, Diego, a gente tem que melhorar a taxa de bounce dessa página. O que que é a taxa de bounce? É o usuário que entra e sai imediatamente. O cara clicou no Google lá, entrou na página, pum, volta. É o bounce, é a rejeição. Então, se a gente melhorar aquela página, a experiência, a primeira impressão daquela página, a gente vai diminuir o bounce. Então a gente tem que saber também quais são as métricas que a gente tem que analisar. O que que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Diminuir o bounce? Beleza, então vamos diminuir o bounce. Eu já sei o que que eu estou analisando. Tá? Não dá para querer mudar tudo ao mesmo tempo, porque você não sabe o que que tem que analisar, o que que está certo, o que que não está certo. Fechou. Então, uma das coisas, a gente consegue diminuir bounce, a gente consegue aumentar as vendas, né? Óbvio, vai aumentar as vendas, vai ter mais assinante, vai ter mais compra no site, né? Aumentar ali o dinheiro que a empresa está vendendo no dia a dia. A gente consegue também reduzir o risco de tomada de decisão. O que que é isso, galera? É quando a empresa fala assim, meu, será que a gente tira isso mesmo do nosso plano? Será que a gente aumenta o preço e muda o nome do plano mesmo? Será que é isso que a galera quer? Então a gente. Isso é uma decisão muito importante que você tem que tomar. Você não pode tomar na decisão no achismo. Né? Será que a gente. O usuário quer isso? Então, tomada de decisão é algo que a gente consegue ajudar muito.
fazendo o trabalho de UX, né? Fazendo pesquisa, fazendo protótipo, conversando com o usuário, entendendo o que ele realmente quer, para falar, cara, é isso, manda ver, fazendo um teste A/B, né? Testando a versão A com a versão B. Já falar um vídeo sobre teste A/B aqui. Então, é uma coisa que a gente também consegue fazer. Evitar retrabalho, galera. Isso também é muito importante. Se a gente fez um protótipo, testou, validou, mandou para desenvolvimento, então, assim, vai pro ar, entendeu? Não tem mudança depois de pronto. Não teve que gastar toda uma energia para desenvolver o negócio, tanto front-end quanto back-end, servidor, subir, para depois o pessoal falar, ah, não, não era isso. Então a gente tem essa parte por trás aqui no Figma que é muito mais fácil de mexer, tem que mudar, meu, arrasto, pronto, tá? Então a gente também evita esse retrabalho, evita fracasso também. Vamos subir uma coisa que ninguém quer. Então, às vezes você fala, meu, eu tive uma ideia muito louca, eu vou fazer aqui, você desenvolve tudo, mas ninguém quer. Ninguém quer aquilo, tá? E às vezes você acha que quer. Lembra que eu falei do achismo aqui? Você acha que quer, mas ninguém quer. Se a gente tivesse feito um trabalho de UX, daria para saber que ninguém quer, ninguém se interessa, beleza? A gente consegue também diminuir custo de anúncio. E, meu, o que, que tem a ver diminuir custo de anúncio? A gente consegue, porque as páginas que vão receber os usuários, elas vão estar mais bem preparadas para a conversão. Então tem que vir menos usuário para converter em alguém, entendeu? A gente vai conseguir também fidelizar cliente antigo. É muito mais barato manter um cliente antigo do que ficar trazendo um cliente novo. Então a gente também ajuda nessa parte de questão de publicidade, de dinheiro, né? Aumento de ticket, de venda. Né? Teve um trabalho recente que eu fiz que, além de vender mais, começou a vender mais caro. Ou seja, deu mais dinheiro em vendas e ainda deu mais dinheiro porque as pessoas estavam comprando o plano mais caro. Isso também a gente faz. Além de aumentar a venda, a gente pode vender produtos mais caros. Tá? Serviço, produto, tudo. A gente consegue também, galera, melhorar um pouco a parte da imagem da empresa, de feedback, de reclame aqui, por exemplo, que é uma coisa muito importante que as pessoas vão no Google hoje procurar. Reclame aqui posiciona super bem no Google, é ruim para a empresa quando tem muita reclamação. Então, se o cliente tem uma boa experiência, se ele consegue usar o produto, se ele consegue entrar em contato com o suporte de uma maneira fácil, se o suporte responde também, aquilo que eu falei de estar toda a empresa junto, a gente consegue melhorar essas métricas de reclamação, né? De, e melhora a satisfação geral em tudo. Tá? A gente vai ter usuários mais felizes. O usuário é alegre ao usar o nosso produto, assim como o, o Dom Norman falou. Então, beleza. E isso faz com que a gente reduza o custo do suporte. Se o nosso site está melhor, se o nosso sistema, a nossa plataforma está mais fácil de usar, né? Tá tranquila, tá gostosinha, igual eu falo de usar, vai ter menos suporte. Você vai gastar menos com o time de suporte. Beleza? Então, isso é uma coisa que é muito importante. E outra, o seu time também de trabalho vai ficar mais motivado, porque eles estão vendo um produto mais bem feito, mais bem estruturado, um produto que as pessoas gostam de usar, né? Um produto que as pessoas curtam. Então, eles vão sentir parte de um negócio. Esse é a startup tem muito isso, né? Sentir parte de uma coisa, de algo inovador. Então, assim, o UX design, galera, realmente ele consegue atingir, cara, sei lá, o que eu falei mais de quê? Mais de 10 coisas aqui, né, que a gente pode fazer. Tá vendo como que o UX não é fazer design de uma tela? Não é montar uma tela. O UX design é muito mais do que isso. É toda a parte ali por trás, é o esqueleto do negócio, tá? É o que mantém a estrutura em pé. Beleza? Espero que eu tenha deixado claro aqui, não tenha confundido mais a cabeça de vocês. Muito obrigado aí, Tropa X. A gente se vê num próximo vídeo. Se você está curtindo aí o X, eu peço para você comentar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, todo aquele esquema que vocês já sabem, tá bom? Até uma próxima.